Olá pessoal, essa aula é sobre distúrbios de movimento. Meu nome é Thiago Cardoso Vale, professor do Departamento de Clínica Médica no Serviço de Neurologia do Hospital Universitário da UFJF. Os distúrbios de movimento são divididos em síndromes hipocinéticas, em que você tem uma redução dos movimentos espontâneos, e síndromes hipercinéticas, em que você observa um aumento, de movimentos espontâneos do paciente. O protótipo das síndromes hipocinéticas é o parkinsonismo, ou a síndrome parkinsoniana. Enquanto as síndromes hipercinéticas, conhecidas também pelo nome de discinesias, podem ser distribuídas entre tremores, distonias, coreias, tiques e mioclonias. O objetivo dessa aula é justamente estudar estes distúrbios de movimento em mais detalhes, passando pela questão do diagnóstico, as principais etiologias e pincelando um pouco sobre o tratamento desses distúrbios de movimento também. Observe esse caso Qual o seu nome todo? de um senhor de 50 e poucos anos. Onde é que o senhor mora? Eldorado. Qual que é a sua idade? 53. O senhor autoriza a filmagem? Toda pra... Observe inicialmente a questão na face dele, a questão da redução do piscamento ocular e também da questão da hipomimia facial que ele desenvolve, né? Observe que há uma certa rigidez, uma face máscara, uma face congelada, com pouca expressão facial. Isso é um reflexo de uma bradicinesia, de uma redução de movimentos corporais espontâneos, aqui restrito à face. Quando a gente vai para membros superiores, observe o tremor que esse indivíduo apresenta, um tremor de repouso, né, tipo em contar moedas ou enrolar cigarros, que ele apresenta principalmente nas extremidades distais dos membros superiores. E quando você pede para o paciente fazer alguma atividade que o distraia, isso geralmente leva a um aumento da intensidade e da frequência desse tremor. Esse tremor de repouso também acontece em postura. Observe que do lado esquerdo é um pouco pior aí do que o lado direito. Faz assim com a sua mão direita. Quando solicitamos ao paciente que realize essa manobra de bater dos dedos, do indicador com o polegar, observe que há uma redução na velocidade desse movimento, há uma redução também da amplitude desse movimento do lado direito, e isso se intensifica do lado esquerdo, demonstrando para a gente que existe alguma assimetria, com uma piora do lado esquerdo quando comparado ao lado direito. Essa outra manobra, de abrir e fechar das mãos, a gente também observa a bradicinesia dos movimentos dos membros superiores. Do lado direito ela é melhor, mas também já existe uma bradicinesia. E a manobra de supinação e pronação dos braços. A gente observa também que do lado esquerdo, isso também é pior quando comparado ao direito. Em membros inferiores, a gente pede para o paciente bater o calcanhar no chão, bem alto e rápido, batendo várias vezes ao chão. O outro lado agora. A gente observa que do lado esquerdo também a dificuldade é maior quando comparado ao lado direito. Então isso aí são manobras de bradicinesia. E por que a gente insiste muito nessas manobras quando do exame neurológico de um paciente com síndrome parkinsoniana? Porque a bradicinesia é um critério obrigatório de uma síndrome parkinsoniana. Então essa redução da amplitude e da velocidade do movimento, seja em qualquer dessas regiões, aponta realmente como um critério obrigatório para uma síndrome parkinsoniana. Observe a marcha desse indivíduo. Pode vir. Pode voltar. Aqui é muito importante que vocês se atentem para a questão da sincinesia dos movimentos corporais de membros superiores. Observe que o membro superior esquerdo ele fica bem colado ao tronco. Pode voltar. Ele não se movimenta de forma tão espontânea quanto o membro superior direito. Isso é de fato um achado muito frequente nos pacientes com doença de Parkinson, talvez um achado até precoce aí que a gente observa do ponto de vista motor, dessa bradicinesia de membros superiores durante a marcha do paciente. A marcha desse indivíduo está até muito boa, porque esse paciente está em uma fase bem leve aí da doença ainda, mas a marcha do paciente com doença de Parkinson ela é mais comprometida do que usualmente demonstrada nesse vídeo.
Muito bem, então para a gente definir síndrome parkinsoniana, a gente utiliza esses critérios, que são os critérios do Brain Bank, lá do Queen Square, em Londres, né? Esses critérios, eles definem que é obrigatória a presença da bradicinesia, que é o que eu falei para vocês, essa redução da intensidade, da amplitude da velocidade do movimento, e além da bradicinesia, deve haver pelo menos mais um dos seguintes sinais e sintomas: o tremor, que é característico de um tremor de repouso, né, em torno de 4 a 6 Hz, mais ou menos. Esse tremor de repouso ele tende a se intensificar quando o paciente está mais ansioso, está mais nervoso, quando ele faz alguma manobra que você consegue distrair o paciente. Geralmente a gente pede para o paciente fechar os olhos e contar, por exemplo, de 20 até 0, né, de trás para frente, ou contar os dias da semana de trás para frente. Então você distrai o paciente e isso permite o aparecimento desse tremor com mais facilidade. Assim como na marcha, durante a marcha também você observa esse tremor. Esses indivíduos também apresentam, né, o tremor de repouso durante a marcha. E o tremor ele é avaliado, né, com o membro, né, com os 2 membros superiores em repouso, né, no colo do paciente. Esse tremor ele também pode ocorrer durante a postura, né, embora não seja o mais característico. O característico da doença de Parkinson e do parkinsonismo é você ter um tremor de repouso, mas o tremor de postura ele pode ocorrer. Você coloca os 2 membros em postura, né, e geralmente na síndrome parkinsoniana você observa que assim que você coloca o membro em postura, não ocorre tremor, mas logo em seguida aparece novamente o tremor, no que a gente chama de tremor reemergente. Isso é bem característico aí da doença de Parkinson. E a rigidez é uma rigidez que a gente chama de rigidez plástica, diferente da rigidez elástica de um paciente que sofreu AVC, por exemplo, e que faz uma espasticidade no membro. Aqui a gente está observando uma rigidez plástica. E o critério mais importante para a gente diferenciar as duas é que o aumento da velocidade durante o seu exame do tônus muscular não implica em aumento do tônus, no caso de uma rigidez plástica, diferente de uma rigidez espástica, em que você aumenta a velocidade do movimento e aí você observa realmente mais a espasticidade, porque há uma piora da espasticidade, ou seja, ela é mais velocidade dependente. Isso não acontece aqui na rigidez plástica, tá? E como essa rigidez também tem o tremor associado, pode ocorrer a presença do sinal da roda denteada, né? Um sinal que aparece no punho, que parece um sinal de você passar marcha, um sinal de você passar por uma catraca, né? O sinal da roda denteada. Isso é bem característico também de uma rigidez plástica, é bem presente aí nas síndromes parkinsonianas. E um terceiro critério seria aí a questão da instabilidade postural. A instabilidade postural não causada, evidentemente, por uma disfunção visual primária, ou vestibular, ou cerebelar, ou por uma causa proprioceptiva. A instabilidade postural a gente testa situando-se, se posicionando, né, atrás do paciente. Você pede para o paciente abrir um pouco, né, os pés, separar os 2 pés, e você pode até colocar o seu pé entre os 2 pés para ter isso como parâmetro. É importante que você esteja amparado atrás por uma superfície bem rígida, porque você pode também se instabilizar e cair junto com o paciente. Então é importante você estar sobre uma superfície rígida atrás para evitar essa queda tanto sua quanto do paciente, né? E aí você faz uma retropulsão, né, nos ombros do paciente, né, deslocando o paciente do centro posicional dele. E se o paciente der 2 ou mais de 2 passos para trás, significa que ele apresenta uma instabilidade postural. É muito importante que você se posicione atrás do paciente para evitar, evidentemente, a queda do paciente. A instabilidade postural é um fenômeno que aparece um pouco mais tardio aí nessas síndromes parkinsonianas, né? Então, embora esteja presente aí dentro da definição do parkinsonismo, não é uma coisa que a gente vai observar tão precocemente. O que fica de mais importante desses critérios é que você pode ter uma síndrome parkinsoniana sem tremor. Isso é uma primeira informação aqui que vocês devem ter e devem levar para a vida profissional de vocês, que a síndrome parkinsoniana ela pode ser simplesmente rígido-acinética, em que você tem uma rigidez associada a uma bradicinesia ou uma acinesia, sem tremor, tá bom? Ou pelo menos no início sem tremor, e depois pode aparecer algum tremor de repouso.
tá bom? E uma outra coisa importante é que nem todo tremor de repouso vai ser uma síndrome parkinsoniana, né? Você tem, depois a gente vai falar um pouco mais sobre tremor, né? Existem outras causas de tremor aí também. A bradicinesia a gente já viu como avaliar, né? A bradicinesia pode estar presente na face, pela hipomimia facial, pode estar presente lá nos membros superiores, a gente faz aquela manobra, né, do indicador com o polegar, a manobra de abrir e fechar das mãos, e a manobra de supinação e pronação, em membros inferiores o bater do calcanhar no chão. Você pode pedir também para ele bater a planta do pé no chão várias vezes, né, um movimento repetitivo, né, de membros inferiores. E a bradicinesia também ela pode ser avaliada durante a marcha, né, do paciente, em que você observa claramente uma marcha a pequenos passos, né, com os pés bem próximos uns aos outros, uma postura um pouco encurvada, né, existe uma curvatura mais acentuada aí da coluna, uma postura bem encurvada, conhecida como uma postura do esquiador. E essa bradicinesia também pode ocorrer durante a escrita, em que você pode observar a presença de micrografia, né? uma escrita com uma letra também com amplitude reduzida, e uma escrita também realizada de forma bem lenta. E a bradicinesia também pode se expressar na voz, né, em que a voz também fica com uma amplitude reduzida, com uma velocidade reduzida, uma voz hipofônica, que às vezes traz dificuldade de entendimento. Bom, as síndromes parkinsonianas e os distúrbios de movimento como um todo, eles denotam para a gente uma lesão de núcleos da base, geralmente. Enfim, esses núcleos da base correspondem, então, à cabeça do núcleo caudado, corresponde ao putamen, corresponde ao globo pálido, que tem sua parte externa e parte interna, e também existem outros núcleos, que aí já faz parte de um corpo estriado que a gente chama de corpo estriado ventral, né? Aqui a gente está mais interessado no corpo estriado dorsal, porque o corpo estriado dorsal que vai ter realmente as suas conexões importantes para explicar os principais distúrbios de movimento. O núcleo caudado junto com o núcleo putamen forma o núcleo lentiforme, e eles têm uma conexão funcional muito mais importante, embora não estejam tão próximos quanto o putamen e o globo pálido. E a combinação então desse putamen e a cabeça do caudado é uma combinação funcional, recebe o nome de núcleo lentiforme. E você tem também o globo pálido parres externa e a parres interna, mais medial ali ao putamen. E é extremamente importante também o papel do tálamo, né, no circuito desses núcleos da base, como a gente vai ver em seguida. Esse aqui é um circuito extremamente simplificado aí das conexões dos núcleos da base com o córtex. A gente simplifica isso para fins didáticos, né? Então o córtex ele envia fibras excitatórias, né, contendo principalmente glutamato, para o neoestriado. E o que seria esse neoestriado? Neoestriado seria a combinação, né, da cabeça do caudado com o putamen, né? Então os dois ali funcionalmente vão o núcleo lentiforme, né, e corresponde ao neoestriado. O neoestriado é a principal estrutura dos núcleos da base, responsável pelo receber todos os estímulos, né, seja da substância negra pars granulata, seja do córtex, o neoestriado que vai receber esses estímulos. Muito bem. E aí o estriado, ele dependendo, né, dos receptores estimulados, você pode ter então percorrer duas vias na realidade. Existe uma via direta e uma via indireta. A via direta é uma via que conecta o neoestriado ao tálamo, né, passando apenas pelo globo pálido interno, que é o órgão efetor, né, dos núcleos da base, é onde saem todas as fibras dos núcleos da base, saem pela pars interna do globo pálido. Então veja bem, essa via é conhecida como a via direta, é uma via que promove o movimento, porque no final das contas o tálamo vai acabar estimulando o córtex e promovendo o movimento. E como isso acontece? O córtex estimula o neoestriado inibe o globo pálido interno, o globo pálido interno ele emite fibras que são inibitórias ao tálamo, né? Então se o globo pálido interno está inibido, você vai ter então uma desinibição do tálamo, e aí o tálamo liberado vai estimular o córtex promovendo o movimento, ok?
Então essa via é conhecida como a via direta do movimento, uma via que promove o movimento, enquanto a via contrária, que é a via indireta, é uma via que não promove o movimento, né? Uma via que inibe o movimento. E essa via é conhecida pelo nome de indireta porque ela tem algumas estações, como o globo pálido externo e o núcleo subtalâmico, antes de chegar ao globo pálido interno. Então veja bem, o córtex estimula o estriado, o neoestriado, e o neoestriado envia fibras inibitórias ao globo pálido externo. Qual a função do globo pálido externo? Inibir o subtálamo. O subtálamo seria responsável por estimular o globo pálido interno a inibir o tálamo, ok? Como o globo pálido externo está inibido pelo neoestriado, você vai deixar de ter uma inibição sobre o subtálamo. E aí o subtálamo desinibido, ele vai estimular muito o globo pálido interno a inibir o tálamo. E com isso você vai ter uma pouca estimulação cortical. E com isso pouco movimento. Ok? Então basicamente é isso. As síndromes hipercinéticas, que contêm muito movimentos, você tem geralmente uma estimulação anormal do circuito dos núcleos da base, né, causando então essa balança, né, ela pesa mais para a via direta, que promove o movimento. Enquanto a via indireta, enquanto nas síndromes que você tem pouco movimento, essa balança ela cai então para a via indireta, que é uma via que não promove o movimento. E a substância negra nessa história? A substância negra pars granulata é a substância negra que contém então neuromelanina, né? Contém melanina, que contém extremamente rico em dopamina, né? E justamente o responsável por enviar dopamina aos núcleos da base, novamente chegando pelo neoestriado. Então veja bem, esse estímulo dopaminérgico ao neoestriado, ele geralmente serve para promover o movimento, né? Então perceba que a substância negra enviando dopamina para o neoestriado vai estimular a via direta e vai inibir a via indireta. Ou seja, a dopamina ela é promotor do movimento, né? Então, se você tiver alguma lesão em que você tem uma destruição neuronal, né, desses neurônios contendo dopamina da substância negra, como acontece na doença de Parkinson, você vai ter uma perda desse efeito promotor do movimento que a dopamina exerce sobre os núcleos da base, principalmente sobre o neoestriado. As síndromes parkinsonianas elas podem ser divididas em termos etiológicos nessas três grandes etiologias. O parkinsonismo idiopático, sem dúvida, é o mais comum, seria a doença de Parkinson, propriamente dita, e o parkinsonismo plus, ou parkinsonismo atípico, ele corresponde a essas outras entidades que contêm o parkinsonismo associado a outros sinais e sintomas neurológicos, como a paralisia supranuclear progressiva, que é um quadro em que você tem parkinsonismo de uma evolução extremamente rápida, é um quadro que você tem instabilidade postural bem precoce e que você tem alterações de motricidade ocular extrínseca, uma paralisia conhecida como paralisia supranuclear, com uma dificuldade do olhar vertical conjugado. A atrofia de múltiplos sistemas é uma atrofia em que acontece, é uma doença em que você tem também, né, uma síndrome parkinsoniana, pode haver sintomas cerebelares associados, pode haver sinais e sintomas piramidais associados, pode haver também a desautonomia, que é o mais característico aí da atrofia de múltiplos sistemas, né, um descontrole do sistema nervoso autônomo, em que você tem muitos episódios de hipotensão, sudorese, cialorreia, né, diversos sintomas envolvendo o sistema nervoso autônomo. E a degeneração córtico-basal é também uma síndrome considerada parkinsonismo atípico, porque além do parkinsonismo você tem também a presença de distonia, você pode ter também mioclonia, tá? Você pode ter alteração também de motricidade ocular, é um quadro também mais rápido de evolução, um quadro também pode se associar a uma síndrome demencial, e esses quadros de paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplo sistema e degeneração córtico-basal caracteristicamente não respondem bem à principal medicação sintomática utilizada para a doença de Parkinson, por exemplo, e são quadros de uma evolução mais rápida, cuja sobrevida também é menor, né, chegando em torno de 9 anos de sobrevida. E a demência por Corpus de Levy, que também é considerado um parkinsonismo atípico, associado a uma demência precoce. E existem parkinsonismos secundários. Secundário a quê? Secundário a drogas, secundário a encefalite, secundário a infecção,
secundária à intoxicação por metais pesados, secundária a qualquer distúrbio metabólico, secundária a acidente vascular encefálico, traumatismo crânioencefálico, tumor ou hidrocefalia. Geralmente essas causas secundárias de parkinsonismos, elas são atribuídas também a qualquer outro distúrbio de movimento, tá? Então esses distúrbios de movimento podem ser secundários a qualquer um dessas possibilidades aí. Droga, encefalite, geralmente pode cursar com qualquer um dos distúrbios de movimento, então isso vale para qualquer um dos distúrbios de movimento, ok? Do ponto de vista epidemiológico, esse aqui é um estudo conduzido na UFMG e que depois também foi conduzido na comunidade e, por fim, um estudo também foi replicado no ambulatório do HC de Curitiba e todos eles demonstram que a principal etiologia, sem dúvida, continua sendo a doença de Parkinson, que é o parkinsonismo idiopático, em que a gente não tem uma causa definida, por isso o nome idiopático. Depois da doença de Parkinson, né, o segundo subtipo aí de etiológico mais prevalente seria o parkinsonismo induzido por medicação, induzido por droga. Hoje a gente sabe que existem uma gama grande aí de drogas que podem causar parkinsonismo, em especial os neurolépticos, né, e os antivertiginosos, né, que ainda infelizmente são bem utilizados aí na população, principalmente idosa, e com isso corre o risco de termos aí essa prevalência aí de parkinsonismo induzido por droga. Veja bem, a doença de Parkinson, como a principal causa de parkinsonismo, é o que a gente vai focar um pouco mais aqui nessa apresentação. A doença de Parkinson, então, ela é uma doença crônica, neurodegenerativa, incurável, inexoravelmente progressiva, cuja maioria dos casos é esporádico. 90% dos casos a etiologia ela é esporádica e não genética, não hereditária, né? O que acontece em torno de 10% dos casos. A maioria dos casos aparece por volta dos 65 anos de idade. Estima-se que no Brasil a gente tem em torno de 400 mil indivíduos com doença de Parkinson. E o que acontece na doença de Parkinson é uma perda de neurônios ricos em dopamina de substância negra, né? E essa perda neuronal ela acontece por causa de um acúmulo de substâncias conhecidas pelo nome de corpos de Levy. Esses corpos de Levy acumulam nesses neurônios, destroem esses neurônios, impedindo então a transmissão de dopamina para os núcleos da base. O diagnóstico da doença de Parkinson ele é fundamentalmente clínico. Não é necessário você pedir ressonância ou qualquer outro exame complementar para se chegar ao diagnóstico da doença de Parkinson. Geralmente ele é clínico e evolutivo. O que eu digo evolutivo? À medida que você for acompanhando esse paciente, você vai tendo mais certeza do seu diagnóstico. Existem alguns critérios que suportam muito o diagnóstico da doença de Parkinson, como, por exemplo, o início dos sintomas de forma assimétrica, a presença do tremor de repouso, que embora não seja um critério obrigatório, se ele estiver presente, ele suporta muito o diagnóstico da doença de Parkinson, uma resposta excelente e sustentada à levodopa, por 5 anos ou mais, esse indivíduo responde bem à levodopa. Esses indivíduos desenvolvem uma discinesia, principalmente do tipo coreiforme, induzida pela levodopa, e o curso clínico da doença facilmente atinge aí mais de 10 anos de evolução, diferente daquelas outras síndromes parkinsonianas atípicas, ou Parkinson Plus, em que você teria um curso clínico menor que 10 anos. Esses pacientes geralmente têm uma sobrevida menor mesmo e falecem, né, com em torno de 9, 10 anos de doença. Esses são os corpos de Levy, essas inclusões eosinofílicas intracitoplasmáticas que destroem o neurônio, que causam a morte neuronal desses neurônios ricos em dopamina da substância negra. Esses corpos de Levy, esse estudo é um estudo clássico aí dentro do arsenal aí, da literatura na doença de Parkinson. Braque é um anatomopatologista que identificou então que a presença desses corpos de Levy aconteciam antes até do desenvolvimento dos sintomas motores desse paciente. Isso gerou realmente uma grande preocupação, né, de que e chegou a confirmar, né, hoje o que a gente sabe muito bem, que existem fases da doença de Parkinson antes mesmo do início dos sintomas motores. Então ele dividiu, né, a doença, do ponto de vista anatomopatológico, em alguns estágios. Você tem o estágio de Braque 1 e 2,
em que você tem sintomas conhecidos como sintomas pré-motores, antes do desenvolvimento da bradicinesia. Esses sintomas eles são fundamentalmente sintomas ligados à via do nervo vago, né? Então você tem constipação intestinal como um sintoma que poderia ocorrer 10, 20 anos antes do desenvolvimento da doença de Parkinson. Hiposmia, que é uma redução do olfato, também devido a essa deposição de corpos de Levy nessa região do bulbo olfatório. Isso acontece anos antes do desenvolvimento dos sintomas motores, assim como outros, como por exemplo um distúrbio comportamental do sono REM, que eu vou mostrar em seguida para vocês, e também constipação, distúrbio comportamental do sono REM, a depressão, né, um distúrbio psiquiátrico também pode anteceder o desenvolvimento dos sintomas motores, e a hiposmia aí, para elencar para vocês alguns desses sintomas conhecidos como sintomas pré-motores da doença. Quando a doença já atinge o mesencéfalo, quando esses corpos de Levy já atingem essa região mesencefálica, então perceba que é uma distribuição que começa caudal e se distribui cranial. Então é uma distribuição caldo-craniana, né? Então ela começa na via do nervo vago, sobe pelo tronco encefálico, atinge o mesencéfalo, causando então os sintomas motores da doença, que classicamente permitem-nos diagnosticar a doença, e em seguida você tem uma distribuição difusa desses corpos de Levy para todo o córtex cerebral do indivíduo. Aí sim, nesse estágio, esse indivíduo passa a ter distúrbios cognitivos, por exemplo. É uma fase mais avançada da doença de Parkinson. Então a preocupação é o seguinte: a gente diagnostica a doença de Parkinson nesse estágio, de BRAC 3 ou 4. E os estágios 1 e 2 a gente ainda não tem capacidade de diagnosticar, e é o grande desafio, né, de poder diagnosticar a doença muito precocemente, antes até do desenvolvimento dos sintomas motores. Porque acredita-se que no momento em que o indivíduo desenvolve bradicinesia e aparece com esses sintomas motores, você já tem uma destruição de neurônios dopaminérgicos da ordem de 60% dos neurônios já estão destruídos. E essas conexões, né, de dopamina até os núcleos da base, acredita-se que já ocorre uma redução em torno de 80% aí de redução dopaminérgica, chegando ao neoestriado. Né? Daí a importância de se tentar diagnosticar essa doença o quanto mais precoce, do ponto de vista clínico, para se instituir uma terapêutica adequada. Né? Então, veja bem, esse aqui é um slide demonstrando a fisiopatologia. Né? No momento em que você tem uma perda neuronal na substância negra, você observa que existe uma redução, né, tanto da estimulação da via direta quanto da inibição da via indireta. Então o que acontece? A via direta ela fica pouco estimulada e a via indireta passa a predominar, ocorrendo, portanto, pouca movimentação e pouca estimulação cortical. A doença de Parkinson ela não apresenta apenas manifestações motoras que a gente já conhece, bradicinesia, rigidez e tremor. Existem diversas outras manifestações não motoras da doença. Algumas já conhecidas como sintomas pré-motores, que seria a hiposmia, ou anosmia, constipação intestinal, distúrbio comportamental do sono REM, a depressão. E você tem também outros sintomas desautonômicos, como por exemplo sudorese, cialorreia, né? Na pele você pode ocorrer seborreia, dor, fadiga também é bastante comum. Sintomas psiquiátricos como a depressão, que antecede a doença, pode ocorrer concomitante à doença, pode ser reacional à doença, tem também a ansiedade, e disfunção erétil, esfincteriana, hipotensão postural, como parte aí também dos sintomas desautonômicos que podem acontecer na doença de Parkinson. Então, não se atente apenas ao tratamento das manifestações motoras da doença. Existem também as manifestações não motoras que, por vezes, impactam na qualidade de vida até mais do que as manifestações motoras aí na doença de Parkinson. Aqui a gente observa, né, do ponto de vista de uma alteração motora, né, em que você tem alterações posturais das mais diversas na doença de Parkinson. Você pode ter essa postura extremamente encurvada, em flexão do tronco para frente, né, que é conhecida pelo nome de camptocormia. E você pode ter também a síndrome de Pisa, né? Esse desvio aí que vocês estão observando no tronco do paciente, lembrando aí a Torre de Pisa, na Itália. Observa essa senhora também, portadora de doença de Parkinson. O nome todo da senhora?
Inicialmente observa a voz, Qual é a idade da bem senhora? hipofônica, difícil compreensão, uma hipomimia facial nítida, né, pouca expressividade facial, A senhora espontânea, nasceu em 1940? uma redução de piscamentos, né, Então agora a senhora está com palpebrais. Existe um 77, tremor de né? mento também discreto ali, que A senhora está aqui pode notar acompanhada. pelo vídeo. Qual o nome da senhora? Maria, Maria. Você é o que dela, Maria? uma filha, Filha. A senhora autoriza a filmagem? Antônio. Perceba que em repouso a paciente não treme, né, não existe um tremor de repouso. Faz esse movimento aqui para mim. Quando a paciente faz a manobra de bater dos dedos, observa uma bradicinesia bem Mais nítida. alto e mais rápido. A gente tende a incentivar um pouco Do mais, outro lado agora. pedindo para que seja mais rápido, mais alto. Do outro lado, a gente observa um tremor de mento aparecendo ali. E observa aqui também do lado esquerdo a dificuldade um pouco maior, né, quando comparado ao lado direito. Quando ela faz essa manobra de bater dos dedos, distrai um pouco e aparece mais aí o tremor, um tremor de mento, muito característico de doença de Parkinson também. Abre e fecha a sua mão assim agora. Abrir e fechar das mãos, mão esquerda também pior do que o do lado direito. Manobra de supinar e pronar. Existem alguns sinais que a gente conhece como sinais de alarme da doença de Parkinson, ou seja, sinais que apontam que aquela doença não deve ser a doença de Parkinson, né? Por exemplo, a ausência de tremor de repouso é um dos sinais aí importantes. A ausência desse tremor de repouso aponta geralmente como outro tipo de parkinsonismo, que não a doença de Parkinson. A presença de outras alterações no exame neurológico, como sinais piramidais, sinais cerebelares, paralisia, né, do olhar vertical, presença de desautonomia, né, que aparece de forma precoce na doença, também aponta para um outro tipo de parkinsonismo, um parkinsonismo plus, como por exemplo a atrofia de múltiplo sistema, como exemplo. A instabilidade postural, né, se ela aparece de forma bem precoce, também aponta para um outro diagnóstico, né, e não a doença de Parkinson. A resposta à levodopa, né, se a resposta ela for pobre ou transitória, não sustentada ao uso da levodopa, também é um sinal de alarme que indica alguma outra doença que não a doença de Parkinson. A presença de manifestações simétricas desde o início do quadro também não aponta para a doença de Parkinson. Tá? Demência e sintomas psicóticos que podem ocorrer na doença de Parkinson, mas eles são tardios na doença de Parkinson. Quando aparecem de forma precoce, a gente tem que pensar em outro diagnóstico. E síndrome parkinsoniana evoluindo de forma bem rápida, ou evoluindo em uma queda em degraus, ou seja, uma piora em degraus, ou com história de TCE, história de hidrocefalia ou história de encefalite, pense em outra coisa, não pense em doença de Parkinson, pelo menos inicialmente. Muito bem, o tratamento da doença de Parkinson ele é dividido em tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico e o tratamento adjuvante com fisioterapia, fonoaudiologia, com terapia ocupacional e psicologia. O tratamento medicamentoso, inicialmente, ele não é neuroprotetor ou neurorestaurador, podemos dizer dessa forma. Concluindo, eles não protegem contra a evolução da doença, não impedem a evolução da doença, né? Portanto, a doença de Parkinson continua sendo uma doença inexoravelmente progressiva. Felizmente, uma progressão bem lenta. Do ponto de vista de tratamento medicamentoso, o que nós dispomos é apenas de medicações sintomáticas. Destas, a levodopa, sem dúvida, é a medicação com maior benefício sintomático. E dentre as outras opções, temos também os agonistas dopaminérgicos, como por exemplo o pramipexol, a rotigotina, que é um adesivo hoje que se coloca também, e temos anticolinérgicos, como por exemplo o biperideno e triexifenidila, e inibidores da MAO-B, como selegilina ou razagilina, temos a amantadina e temos os inibidores da CONT, uma outra enzima, que seria o entacapone ou tolcapone, que a gente ainda não tem disponível no Brasil. Então essas são as abordagens medicamentosas, né, que existem, todas com características sintomáticas, sendo que a levodopa é de fato a que mais traz benefício para os pacientes.
Esse aqui é um slide demonstrando aí o modo de ação dessas medicações para a doença de Parkinson. Para que vocês entendam isso mais tranquilamente, vocês têm que entender o seguinte: dopamina não atravessa a barreira hematoencefálica, certo? Então ela precisa ser sintetizada lá dentro do sistema nervoso central. Então você dá um precursor de dopamina, que seria a levodopa, essa sim atravessa a barreira hematoencefálica, e aí sim, já dentro lá do sistema nervoso central, tá, ela é convertida em dopamina, e aí essa dopamina, portanto, ela passa a ficar captada e estocada nessas vesículas pré-sinápticas para depois ser liberada na fenda sináptica, onde vai se ligar aos receptores dopaminérgicos pós-sinápticos, certo? A dopamina liberada nesse terminal pós-sináptico, ela pode ser degradada geralmente por uma enzima que é a monoaminoxidase. Por isso que você tem os inibidores da monoaminoxidase. E ela pode ser também degradada por uma outra enzima, que é a enzima CONT, né, catecol-O-metiltransferase. Por isso que você tem os inibidores da CONT. Tanto os inibidores da CONT quanto os inibidores da MAO-B previnem, né, essa conversão de dopamina em outros metabólitos e, portanto, permitem uma maior disponibilidade da dopamina na fenda sináptica, razão pela qual você tem um benefício com essas medicações. Okay? Além então da levodopa, o agonista dopaminérgico ele atua diretamente no receptor, naturalmente permitindo uma maior captação de dopamina presente na fenda sináptica. Os inibidores da MAO-B inibem a enzima, os inibidores da CONT também inibem outra enzima, que degradariam a dopamina. E aí você tem outras duas medicações, os anticolinérgicos e a amantadina. A amantadina ela tem um efeito anticolinérgico e tem um efeito antiglutamatérgico. E ela tem a atuação de aumentar a disponibilidade também de dopamina na fenda sináptica. A amantadina ela é uma opção de tratamento inicial, e também ela tem uma eficácia bacana também numa fase mais intermediária e avançada da doença, no tratamento das discinesias, que é um efeito colateral esperado aí pelo uso da levodopa. Tem efeitos colaterais, claro, a amantadina a gente tem aí como efeitos colaterais livedo reticular, insônia, pode ter algum efeito anticolinérgico e alucinações visuais. É considerado um fraco antiparkinsoniano, né? Então geralmente você não consegue manter o paciente no início do tratamento durante um bom tempo aí com a amantadina, ok? Os inibidores da CONT, entacapona, por exemplo, eles são utilizados apenas para prolongar a duração do efeito da levodopa. Portanto, os inibidores da CONT só podem ser utilizados em conjunto com a levodopa e eles inibem a metabolização da levodopa pela enzima CONT. Os inibidores da MAO-B não, eles já podem ser usados isoladamente, inicialmente, né? Tem alguns estudos que denotam um efeito neuroprotetor da rasagelina, mas que ainda não está plenamente comprovado na literatura, mas algumas pessoas utilizam como tratamento possivelmente neuroprotetor. Mas o que sabemos é que ele traz um efeito sintomático leve e são medicações que você administra apenas uma vez ao dia, pela manhã. Tem também seus efeitos colaterais, como por exemplo hipotensão ortostática, alucinações visuais também podem ocorrer, em especial na selegilina você pode ter falta de apetite, emagrecimento, insônia, por uma ação anfetamínica que geralmente vem associada aí à selegilina, tá? A levodopa ela é uma medicação que é rapidamente absorvida ativamente no intestino delgado. Ele tem um pico de concentração plasmática em torno de 30 minutos até 2 horas após a tomada, a meia-vida dela é curta. Ela não deve ser administrada com as refeições ou com leite, porque isso compete com as proteínas e diminui a absorção aí da levodopa no duodeno. E a levodopa tem que estar sempre associada a um inibidor de dopa-descarboxilase, para que não haja conversão de levodopa na periferia, no sangue periférico, porque se isso ocorrer, você tem uma maior incidência de efeitos colaterais, do tipo náusea, vômito e hipotensão ortostática. A levodopa geralmente é administrada inicialmente 3 vezes ao dia, sempre em horários de bastante atividade do paciente, né? Então geralmente 9 da manhã, no meio da tarde, 2, 3 horas da tarde, depois à noite por volta das 8, 9 horas da noite, tá? Em momentos em que o paciente está ativo, tá?
E fora das refeições, lembre-se sempre de deixar aí de 30 a 1 hora distante das refeições. Tá? A levodopa, sem dúvida alguma, é o tratamento sintomático aí considerado mais eficaz na doença de Parkinson. Então, quais seriam os princípios de tratamento? Quando escolher levodopa, quando escolher as outras medicações? Bom, uma coisa que é sem questionamento na literatura mais, é que você deve sempre tratar quando você já tem o diagnóstico da doença. Porque veja bem, lembra daqueles estágios de Braque, em que você faz o diagnóstico da doença já numa fase relativamente tardia, em que a doença já está ocorrendo, 60% dos neurônios dopaminérgicos da substância negra já estão depletados, 80% dessa circuitaria da substância negra para os núcleos da base também já está alterado. Portanto, você tem que tratar assim que você diagnostica a doença de Parkinson. Não tem nenhuma fórmula pronta, não tem nenhum tratamento padrão, você sempre individualiza o tratamento. E o que você vai utilizar para individualizar o tratamento, e que geralmente se divide em duas grandes estratégias, de começar com a levodopa ou de poupar a levodopa, a estratégia poupadora da levodopa ou a estratégia já de iniciar o tratamento com a levodopa. O que geralmente você deve levar em consideração para poder optar por uma dessas escolhas de tratamento? Primeiro, a idade do paciente, né? E segundo, o grau de incapacidade funcional dele e a profissão. Tá? Seriam aí os 3 grandes fatores que você deve considerar para iniciar o tratamento. Geralmente, a gente considera como limite arbitrário aí acima de 65 um paciente idoso, certo? Então, pacientes idosos, né, acima de 65 anos, você geralmente tende a privilegiar o uso da levodopa acima de 65 anos no paciente mais idoso. Se tiver com demência, não tem outra opção. Idoso com demência e doença de Parkinson, você vai começar realmente levodopa, tá? Por que não iniciar as outras medicações? Né? As outras medicações geralmente cursam com efeitos colaterais com mais frequência no indivíduo idoso, certo? Então, quando o indivíduo está abaixo dos 65 anos, a gente tende a poupar a levodopa, quer dizer, a gente utiliza as outras medicações com mais tranquilidade pela questão dos efeitos colaterais. Já no paciente mais idoso, esses efeitos colaterais aparecem com maior frequência. O grau de incapacidade é uma coisa extremamente importante, né? Pacientes, mesmo jovens, abaixo de 65 anos, mas que estão muito incapacitados pela doença, você também tem que oferecer o melhor tratamento disponível. Da mesma forma, aquele indivíduo que tem uma profissão que exige uma agilidade extrema de movimentos finos e delicados das mãos, também você não tem outra opção. Você vai ter que optar por melhor tratamento sintomático, que seria a levodopa, certo? Então, essas características que definem se você vai iniciar a levodopa ou se você vai adotar uma estratégia poupadora de levodopa. Então, por exemplo, você pega um paciente de 50 anos, portanto jovem, que é pianista, por exemplo, como profissão, né, e toca em diversos locais no país, e começa, né, com a doença de Parkinson, já tem mais ou menos 6 meses de sintoma, de 6 meses a 1 ano de sintoma, e é diagnosticado. Como começar a tratar esse paciente? Né? Ele não está plenamente incapaz, ok? Mas ele tem uma profissão que exige movimentos muito delicados, rápidos, finos dos membros superiores. Então, a gente tem que oferecer para esse indivíduo a melhor medicação disponível, né, do ponto de vista sintomático. Então, geralmente a gente escolhe a levodopa baseado na questão da profissão desse indivíduo. Agora, se ele fosse um indivíduo, por exemplo, um trabalhador de construção civil, por exemplo, que começou com a doença aí aos 50 e poucos anos, que também não tem um grau de incapacidade muito importante, você geralmente vai adotar essa estratégia poupadora da levodopa, né? Em que você inicia, né, um agonista dopaminérgico, ou inicia um inibidor de enzima MAO-B, e aí observa, né, a evolução desse indivíduo, né, sempre estando atento para quedas na qualidade de vida desse paciente. E aí, à medida que você for acompanhando esse paciente, se você observar uma piora no grau de incapacidade funcional dele, a despeito dos aumentos que você fizer nas dosagens das medicações, das outras medicações não levodopa que ele esteja utilizando, aí realmente você vai ter que partir para a levodopa, né, em determinado momento do tratamento. Na fase avançada também existem diversas complicações, tanto motoras, do tratamento, então você individualiza muito a estratégia. Aqui eu gosto de frisar a questão das discinesias, né, que existe um tratamento bem específico, seria a amantadina,
que é a mesma amantadina que a gente falou no início, que poderia ser utilizada no início do quadro, aqui ela volta numa fase avançada para tratar as discinesias ou as coreias induzidas pela levodopa. E é extremamente importante vocês identificarem e tratar os sintomas não motores. Né? Então, por exemplo, o tratamento da doença de Parkinson não envolve apenas o tratamento motor. Envolve também o tratamento da depressão, que em torno de 50% dos pacientes vão apresentar depressão também associada. Tratamento dos quadros demenciais, né? Esses pacientes depois de 10 anos, 12, 15 anos de doença começam a apresentar realmente um quadro cognitivo mais importante, levando a quadros demenciais, e aí, no caso aqui, para a doença de Parkinson, a medicação mais estudada seria a rivastigmina, que é o anticolinesterásico utilizado aí para o tratamento da demência na doença de Parkinson. E essas outras desautonomias, como por exemplo cialorreia, hipotensão postural, incontinência urinária, também não devem ser menosprezadas e devem receber também o seu tratamento específico. Assim como o distúrbio comportamental do sono REM, né, que é tratado facilmente com doses baixas de clonazepam, ou então, geralmente é o clonazepam que a gente usa para poder tratar aí esse distúrbio comportamental do sono REM. O DBS é uma estratégia cirúrgica que é indicada para pacientes que têm a doença de Parkinson mesmo, confirmada, portanto, deve ser uma doença de Parkinson que tem uma duração em torno de 5 anos de doença, certo? Por que esses 5 anos de doença? Porque algumas outras doenças, os parkinsonismos atípicos, eles podem inicialmente ser muito difícil de serem diferenciadas da doença de Parkinson. Então a gente deixa esse limite meio arbitrário de 5 anos de duração da doença de Parkinson, porque a gente consegue nesse intervalo de tempo, né, em 5 anos, de perceber claramente a evolução mais benigna da doença de Parkinson quando comparada com essas outras síndromes parkinsonianas plus ou atípicas, ok? Então geralmente é doença de Parkinson em torno de 5 anos de doença. A idade, os grandes estudos foram feitos com pacientes entre 70 e 75 anos de idade, né, mas não é uma questão que seria uma contraindicação relativa, pacientes acima de 75 anos de idade. O paciente tem que ter um prejuízo realmente, né, na avaliação motora dele, então tem que existir uma certa gravidade da doença e ele deve responder a levodopa. Isso é uma questão extremamente importante no DBS, que os pacientes que melhoram com DBS são aqueles que já respondem à levodopa. Pacientes que não respondem à levodopa, ou pacientes que têm cujo determinado sintoma não responde à levodopa, não adianta fazer cirurgia que também não vai responder. Tá? É importante que essa cirurgia seja feita em pacientes que não apresentam demência e não apresentam também qualquer outra comorbidade psiquiátrica descompensada. E é muito importante você trabalhar com o paciente a expectativa dele perante esse procedimento, porque a gente não está lidando com nenhuma panaceia e é um procedimento que envolve seus riscos, claro. E alguns sintomas da doença de Parkinson, como por exemplo distúrbios da fala, como por exemplo freezing ou bloqueio da marcha, em que o paciente ele vai andar e congela os passos no chão, alterações de postura na doença de Parkinson, são alguns dos sintomas em que você não tem uma melhora, né? nem muito com a levodopa e também não vai ter com o DBS. Então você tem que trabalhar muito bem essa expectativa e dizer para o paciente o que realmente vai melhorar com a cirurgia e o que de fato não melhora com a cirurgia. Né? E é importante que o paciente que faça a cirurgia com DBS tenha um centro de apoio próximo, né, do local onde ele vive. Né? Não adianta o indivíduo, né, estar no interior de Minas e ter que ir para São Paulo, capital, para poder fazer os controles do DBS. Né? Então tem que haver esse suporte social, né, de você, essa questão, né, de você trabalhar com a realidade do indivíduo e esse indivíduo tem que ser operado próximo de casa, de fato. Essa é a cirurgia do DBS, em que são implantados 2 eletrodos, principalmente a escolha envolve 3 núcleos, né, o globo pálido interno, o núcleo subtalâmico e o núcleo e o próprio tálamo, né, o núcleo intermédio do tálamo. Então esse eletrodo ele é colocado por estereotaxia, se identifica esses núcleos e aí depois
você insere o eletrodo. O eletrodo ele tem 4 regiões de estimulação. Você pode ter vários parâmetros de modulação, né, como por exemplo a frequência de intensidade, a frequência e a intensidade do estímulo, né, assim como a localização, qual eletrodo que você queira estimular. E aí depois você passa esse fio subcutâneo e aí funciona como se fosse um marca-passo, por isso que é chamado também de marca-passo cerebral, né, como se fosse um marca-passo cardíaco, ele fica ali na região subclávia, né, e aí você vai com o aparelhinho controlando essa região subclávia, ali onde está o aparelho, né, que vai gerar então os sinais que chegam até o eletrodo. Ok? Bom, essa é a primeira parte de síndromes hipocinéticas e em seguida nós vamos passar para síndromes hipercinéticas. Essas são algumas bibliografias recomendadas, né, em especial chama atenção aqui para esse livro do Queen Square, que foi uma escola formadora aí de grandes estudiosos em distúrbios de movimento, tá? Mas esses livros de medicina interna, como o Tratado do Cécio, né, o próprio Tratado da ABN ou esse Guia de Medicina Ambulatorial da Unifesp são boas referências para vocês estudarem distúrbios de movimento, ok? Obrigado pela atenção.